Noções de gerenciamento de crises. Aspectos doutrinários do processo de gerenciamento de crises. Olá! Na aula de hoje falaremos sobre os aspectos doutrinários da doutrina de gerenciamento de crises, as características de um evento crítico e também dos critérios de ação que norteiam a tomada de decisão durante um evento crítico. Quanto às características das crises, falaremos sobre a imprevisibilidade, o risco iminente à vida, urgência, complexidade e baixa incidência. Uma crise policial se caracteriza pela imprevisibilidade porque é impossível que a gente, através de estudos de estatística, consiga mensurar o horário do dia, o dia da semana, a estação do ano, que crises policiais ocorrem com maior frequência. Então, de qualquer outra situação policial, de qualquer outra ocorrência policial, podemos ter sim a eclosão de um evento crítico. Portanto, as crises policiais são imprevisíveis. Risco iminente à vida. Falamos no conceito de crise, que crise policial é uma situação, um evento crucial, que existe o risco iminente à vida. Logicamente que pessoas tomadas pelo causador e até mesmo o próprio SEC correm um risco de vida maior. Então, reféns e vítimas e o próprio SEC, aquelas pessoas que estão dentro do ponto crítico, correm sim um risco de vida maior. Porém, todas as pessoas envolvidas no gerenciamento de crise, quer sejam policiais, órgãos de imprensa, curiosos, terceiros, correm risco de morte também numa crise se não estiverem em locais seguros. Por isso, a importância da delimitação de perímetros de segurança e que as pessoas que estão acompanhando o evento crítico permaneçam nos locais indicados pela polícia, porque uma crise se caracteriza também pelo risco iminente à vida. A urgência. Uma crise policial ela é urgente em virtude de alguns fatores. É urgente a localização exata do ponto crítico, a localização exata de onde a crise está. É urgente a contenção da crise, o impedimento que a crise migre de um local para outro ou que ela se alastre, que o ponto crítico deixe de ser somente um banheiro de uma casa e passe a ser a casa toda, num exemplo, né? Então, a urgência de um evento crítico reside na localização da crise, na contenção da mesma e no isolamento inicial. Uma crise é um evento de alta complexidade, porque exigem grupos especiais para sua resposta. Elas exigem algo além daquela resposta ordinária que as polícias podem dar para aquela situação que não é normal, que é crucial. Então, o gerenciamento de crises é uma atividade extremamente complexa por envolver diversos grupos, diversos atores, diversas pessoas e ferramentas especiais para o desfecho da situação. As crises policiais, elas possuem baixa incidência. Nós não temos crises todos os dias ou todas as horas, diferentemente do que, infelizmente, nós temos com situações policiais normais. Então, todo dia nós temos roubos de veículo, nós temos situações de perturbação do sossego, nós temos situações de entraves entre vizinhos, porém, crises policiais, elas possuem uma baixa incidência. Sendo assim, é importantíssimo que as instituições possuam todas as ferramentas para que, quando ela ecloda, possamos dar a resposta mais razoável possível. Então, as características de uma crise policial: imprevisibilidade, risco iminente à vida, urgência, complexidade e baixa incidência. Os objetivos do processo de gerenciamento de crises. O que buscamos ao gerir um evento crítico? Buscamos sempre a preservação de vidas, a aplicação da lei e o restabelecimento da ordem pública. Nessa ordem, nessa sequência, é uma sequência axiológica, é uma sequência de nível de importância. Então, buscamos de maneira muito pontual a preservação de vidas.
para na sequência a aplicação da lei e o restabelecimento da ordem. Obviamente, num exemplo, que se uma pessoa que dá causa por estar cometendo um roubo e gera um evento crítico, ela precisa ser presa, ela está inserida num crime. Mas para isso a gente precisa tirar as pessoas do ponto crítico com vida. Então, sempre o objetivo principal, preservação de vidas, seja qual vida for, para na sequência a aplicação da lei e o posterior restabelecimento da ordem, devolver a ordem para aquele local que foi alterado em virtude da eclosão do evento crítico. Critérios de ação para o gerenciamento de crises. Critérios de ação para o gerenciamento de crise. São os critérios que precisam ser avaliados pelo gerente da crise toda vez que ele for decidir sobre algo. São eles: necessidade, validade do risco e aceitabilidade. Sempre que o gerente da crise for decidir sobre uma ação durante o gerenciamento de crises, ele vai ter que se amparar nesses três critérios, da necessidade, validade de risco e aceitabilidade. Ele tem que se auto-questionar se aquela ação que está sendo proposta é necessária naquele momento. Se a validade do risco, se os riscos que serão corridos durante aquela ação valem o seu resultado, porque toda ação colocada em prática durante um evento crítico existe um determinado risco, desde a entrega de um simples copo d'água para o causador do evento crítico ao extremo da evasão tática, existe um risco. Então, além da necessidade, se é preciso tomar aquela ação naquele momento, colocar em prática aquela ação naquele momento, a validade do risco. Se vale a pena correr os riscos que aquela ação pode trazer. E a aceitabilidade. Se aquela ação que é necessária, que vale o risco que ela traz, se ela é aceitável. E na aceitabilidade, nós dividimos ela em 3 pontos: na aceitabilidade legal, moral e ética. A aceitabilidade mais comum, vamos dizer assim, talvez seja a aceitabilidade moral, que é aquela perante os olhos do público. O que é aceito pelo público é aceitabilidade moral. Mas a polícia, além da aceitabilidade moral, tem que se ater à aceitabilidade legal. Se aquela ação que vai ser colocada em prática, ela está em conformidade com a legislação vigente no nosso país. Então, aceitabilidade moral e legal. Por fim, a aceitabilidade ética, que está intimamente ligado com a técnica, com a doutrina que prescreve as ações do gerenciamento de crises. Então, para toda ação que se avalia ser colocada em prática durante o gerenciamento de crises, o gerente precisa avaliar os critérios de ação, que são necessidade, validade do risco e a aceitabilidade dentro dos parâmetros da legalidade, da moralidade e da ética. Em virtude das características que a crise envolve, que acabamos de ver, é necessário o preparo prévio das instituições. Uma instituição policial não pode deixar para pensar em crise no momento em que ela eclode. A justificativa da baixa incidência que vimos há pouco não pode existir no que se refere ao gerenciamento de crises. A instituição precisa realmente estar pronta para responder àquela situação que é crucial quando ela surgir. Os objetivos que acabamos de ver demonstram preocupação primordial com a vida humana, independente de quem seja. O objetivo principal do gerenciamento de crises é a preservação da vida. E vimos também os critérios de ação como norteador do processo de tomada de decisão, que é um encargo do gerente da crise. Concluindo, então, na aula de hoje, falamos sobre as características da crise, os objetivos do processo de gerenciamento de crises, friso mais uma vez, preservar vidas, aplicar a lei e restabelecer a ordem, e falamos também dos critérios de ação para o gerenciamento de crises: necessidade, validade do risco e aceitabilidade.